que a gente costuma falar, né? A gente sempre fala, eu estou muito ansiosa, eu estou muito nervosa, estou muito estressada, eu estou numa correria louca. Será que a gente sabe mesmo identificar o que que é essa tal ansiedade e quando ela realmente é uma doença que requer um tratamento ou quando ela faz parte da vida normal, o que que a gente tem que fazer para lidar com ela? Então, eu resolvi separar em três subtipos, né, em três perspectivas, para ficar mais claro da gente entender esse emaranhado de sintomas físicos e emocionais que podem acontecer e para a gente entender aonde é que a gente se situa nesses três tipos aí que eu vou descrever. Maravilha. Bom, posso começar? Por favor. Estou ansiosa. Pode. O primeiro tipo, Fernanda e Antonello, seria aquele tipo que todos nós, né, conhecemos e estamos sujeitos no dia a dia, no nosso cotidiano, em maior ou menor grau. Doutora Ana Luísa, você está sem o áudio. Cortou, peraí. Agora voltou. Voltou, vamos lá. Voltou? Repete. Tá. Então, esse primeiro tipo seria aquele tipo que todos nós estamos sujeitos no nosso cotidiano, no dia a dia, em maior ou menor grau. Né? Então, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, você vai se preparar para uma prova, para um teste na semana que vem. E começa a ficar ansiosa, começa a não dormir direito, começa a pensar muito naquilo. Claro, é esperado, né, que você se sinta assim. É um desafio e a nossa mente, ela é simuladora de resultados. Então, ela fica querendo prever o que pode dar certo, o que pode não dar certo. O tempo todo você vai ficar pensando naquilo. Ok, mas se a ansiedade, essa ansiedade te impulsiona a estudar melhor, a se preparar melhor, ok, faz parte da natureza humana. Outro exemplo, você vai se casar, ou você vai começar um novo emprego, ou você vai mudar de cidade, ou vai fazer até uma viagem. Isso pode dar uma ansiedade, sim. Ter ansiedade dessa forma é ruim? Não necessariamente. Se você consegue se proteger, se preparar, né, consegue colocar as coisas em ordem para cumprir aquilo que você se propôs cumprir, as etapas de uma viagem, ou as etapas da entrevista do emprego, ou do casamento, ou seja o que for, ok. A ansiedade, ela pode ser benéfica, porque ela pode estar te preparando para o que pode dar certo e errado. Então, para esse tipo de ansiedade, nós não precisamos necessariamente um tratamento, e sim um manejo melhor dessas emoções, né, para você não deixar que essa ansiedade te paralise e te adoeça. Então, essa ansiedade, ela é normal da natureza humana. Ok. Todos nós aí, mais ou menos, nos encaixamos aí nesse maior ou menor grau, tá? Com certeza. O segundo subtipo já seria, Fernanda, falando em doença, né, para ela não nos adoecer, já seria uma espécie, né, uma doença, um transtorno. Nós temos catalogados, né, na Classificação Internacional de Doenças, da CID, né, que os médicos conhecem tanto, vários transtornos de ansiedade, que realmente vão requerer um tratamento especializado, seja ele psicológico ou psiquiátrico, ou até mesmo que você necessite de uma medicação para debelar esses sintomas. Isso vai acontecer quando os sintomas da ansiedade, que eu vou descrever, se tornam mais frequentes e mais intensos, a ponto de não só planejar, né, proteger a pessoa, mas eles acabam paralisando a pessoa diante daquele emaranhado de sintomas. O Antonello colocou aí que ele já teve uma crise de ansiedade. Então, é o que acontece, por exemplo, numa crise de ansiedade ou numa crise de pânico. Numa crise de pânico, a pessoa ela sente em curto período de tempo, talvez em alguns minutos, mas é uma intensidade de sintomas tamanha que ela pode ter a impressão que ela vai morrer naquele momento. A sensação ela tem uma sensação horrível, né? Ela tem a sensação de uma taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos. Ela pode ter uma sensação de sufocação ou de falta de ar, tremores, sudorese, então as pontas dos dedos ficam tudo geladinho, suando frio, tonteira, pode achar até que vai desmaiar, ou que vai perder o controle, ou que vai ter um infarto naquele momento.
Várias pessoas que têm esses sintomas procuram, inclusive, serviços de urgência. Vão ao cardiologista achando que estão tendo um infarto ou que estão tendo um derrame naquele momento, e realmente a sensação é muito intensa e muito ruim. Se a pessoa começa a ter várias crises dessa forma ao longo da vida, a gente chama de transtorno do pânico. Esse é um dos transtornos de ansiedade que vai requerer um tratamento. Mas é um tratamento que responde muito bem à psicoterapia, com o psicólogo, que responde muito bem à medicação e que não vai deixar a pessoa paralisada, não. Ela só tem que entender que aquilo lá está ultrapassando o nível normal da ansiedade. Se ela for fazer, inclusive, exames clínicos, não vai constar nada lá no coração dela, nem no pulmão, nem no cérebro físico, nada clínico, mas ela tem toda a sensação corporal de que aquilo realmente está acontecendo, porque o cérebro está mandando esses sinais para o corpo ter esses sintomas. Um outro exemplo, pode falar. A gente teve um ouvinte aí que estava falando que ele é muito ansioso e que ele tem a mania de procrastinar. Que talvez seja também essa falta de ânimo também, porque você está tão ansioso com tanta coisa e que fazer alguma coisa também você acaba procrastinando, né? Com certeza, isso acontece muito também com pessoas que têm essa ansiedade, uma ansiedade muito generalizada, pessoas que querem dar conta de tudo e que tudo ao mesmo tempo, um pensamento invade o outro, que daqui a pouco você não consegue concatenar, você não consegue colocar prioridade nas coisas que você deve fazer. Aí o que acontece é isso mesmo, já que eu não consigo fazer isso tudo, eu vou procrastinar, eu não vou fazer nada, né? Tipo assim, a ansiedade ela pode ser tamanha que com o tempo a pessoa fica tão desgastada que ela pode ficar até deprimida, porque ela realmente já não consegue fazer mais nada, né? Num transtorno de ansiedade generalizada, Fernanda, a pessoa, ela fica sempre com aquele sistema alerta ligado o tempo inteiro. Nós temos, né, o nosso sistema de alerta que nos protege. Por exemplo, se você está num ponto de ônibus à noite no escuro, você pode ter uma sensaçãozinha ruim, né, e tudo mais, mas é porque o seu corpo está preparando ali, né, o que pode acontecer, o que pode dar de errado. A pessoa, quando ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, quando ela é ansiosa muito excessivamente, ela acha que vai acontecer alguma tragédia, algum problema a qualquer momento. Então, se o filho demora a ligar ou chegar do trabalho, ele já sofreu um acidente. Se o chefe vai chamar para conversar, já deve ser porque eu vou ser demitida. Tudo é muito tudo ou nada, sabe? Então, as pessoas, elas podem ser tomadas por isso. Isso desgasta muito a nossa mente, muito o nosso corpo. A insônia vem, né, o cansaço, a irritabilidade, porque ninguém consegue ficar alerta o tempo todo. Não. Né? Então, esse tipo já requer um tratamento. Tá. E o terceiro? O terceiro tipo é essa ansiedade que nós estamos trazendo para a gente nesse momento atual. Nunca antes a sociedade esteve tão tensa, tão agitada, tão nervosa. Nós queremos correr contra o tempo, alcançar resultados muitas vezes inatingíveis. As pessoas não conversam muitas vezes mais olhando nos olhos, sem uma tela de celular no meio, sem acompanhar, né, likes e notícias o tempo todo, né? Nunca antes as pessoas estiveram tão impacientes e intolerantes às diferenças, às opiniões contrárias, né? Então é um boom de informações que a gente recebe ao mesmo tempo. Nesse meio tempo aí vem fake news também, e a gente correndo para enriquecer em 4 dias, para atingir um padrão inatingível de beleza. Não é? Então a gente não dá conta. Doutora Ana Luísa, não dá conta. A gente está vivendo uma loucura, é uma insanidade, doutora Ana Luísa. Não há cabeça que dê conta, nem corpo que dê conta disso, de todos esses estímulos o tempo inteiro. Que foi? A gente é de uma geração que viveu essa transição do analógico para o digital e para todos esses estímulos, né, que trazem mais ansiedade para o nosso dia a dia. Aí você imagina, eu tento imaginar a questão de quem nasceu já nesse meio. As crianças de agora, que já nascem com essa dinâmica. Como é que vai ser daqui a 10 anos?